Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do 19º dia do Veda edição 2019 aqui no canal. E o que temos para agora é a resenha do conto O Apartamento do Terceiro Andar, escrito por Agatha Christie, aqui da sua coletânea Três Ratos Cegos e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Com a testa fortemente franzida, ela vasculhava selvagemente a bugiganga sedosa que chamava de bolsa de mão. Dois jovens e outra moça a observavam ansiosamente. Eles estavam parados do lado de fora da porta fechada do apartamento de Patricia Garnett. Assim começa O Apartamento do Terceiro Andar de Agatha Christie, que conta a história, obviamente, aqui da Patricia, como também dos seus amigos, Jimmy, Donovan e também a outra moçoila, a Mildred. E eles estão numa situação, como vocês podem ver, meio complicada, né? Eles querem entrar lá dentro do apartamento da Patricia, mas ela perdeu a chave lá. Pô, que mancada, dona Patricia. Pois é, eles não conseguem de maneira alguma. Por uma coisa curiosa que eu posso até dizer para vocês. Por que ninguém pensou em dar uma arrombada na porta, por exemplo, né? Mas não, todo mundo civilizado, né? Precisava da chave para entrar lá. Que coisa. Mas claro que eles são espertos e deduziram uma nova maneira de entrar lá. Sim, bom, não é pela escada de incêndio, mesmo porque aquele prédio 5 andares, deveria ter a escada de incêndio, mas não tem. Mas tem uma outra solução muito interessante, que é exatamente um pequeno elevador para se levar o carvão para colocar nas lareiras e poder aquecer os apartamentos. Muito prático isso. Claro, é um pequeno elevador, mas também é muito forte, porque justamente carregar carvão é algo muito pesado, né? Então é possível subir por ali. Obviamente que não é a moçoila, a dona do apartamento, a Patricia, muito menos a amiga Mildred, que vai fazer esse esforço, né? Claro que vai sobrar para os dois rapazes, o Jimmy e o Donovan. E lá vão eles se sujar todo no elevador que carrega carvão. Na verdade é algo muito simples, né? Você vai puxando a corda e você chega até o andar que você precisa ir. Aliás, o apartamento da Patricia fica no quarto andar. Só que, eles erram o apartamento, ou melhor, erram o andar. E acabam entrando no apartamento errado. Exatamente o apartamento abaixo do da Patricia. E coisa curiosa, o que tem nesse apartamento? Tem um crime, senão essa aqui não seria uma história de Agatha Christie. Mas eu não vou mais dizer nenhum outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, pessoal, finalmente chegou a uma história com Hercule Poirot, o outro grande detetive da Agatha Christie. Lembrando, né, os 4 contos anteriores, todos foram com a Miss Marple, aquela senhora idosa, muito inteligente, cheia de ideias. Mas, sim, agora é a vez do detetive belga, que também é muito perspicaz. Claro, ele vai estar ali na situação logo logo. Claro, eu não posso dar muitos detalhes aqui dessa história, porque senão você começa a saber demais. Em textos da Agatha Christie é bom você nunca saber, porque você pode até deduzir. Mas enfim, claro, acontece um crime lá dentro daquele apartamento, ou abaixo do apartamento da Patricia. Exatamente o que acontece é que lá dentro há uma mulher morta. E acabou a história, não posso mais falar nada. Claro que os jovens, quando descobrem isso, eles tratam de chamar a polícia, obviamente. Mas antes dos policiais chegarem, quem é que está lá, perto do apartamento da falecida? Hercule Poirot, só dando uma olhada. Ou seja, né, que coincidência, né? Justamente acontece um crime e já tem à disposição um detetive logo ali. Que coisa, né? Não é dito em qual andar que está morando Hercule Poirot, mas também isso não importa. Ele fica curioso, fica perguntando a situação para os rapazes, para as moçoilas também, fica se informando até chegar, enfim, os policiais. Que quando chegam, claro, vão examinar o corpo e já tomam algumas providências e, claro, chegam a algumas conclusões. Aí você já sabe o que acontece. Obviamente, né? Sempre esses detetives de meia tigela da polícia são meio panacas, ou meio tapados, ou ingênuos, né? Deduzem coisas que não é para deduzir. E claro, chegam a uma certa solução que o Poirot, claro, fica dizendo para si mesmo, né? Isso está errado, tem coisa aí, deve ter algo mais. E obviamente isso que acontece. Depois que os policiais vão embora,
levando o corpo da falecida, obviamente, e que o Poirot fica lá por perto, ainda no apartamento, conversando com os dois rapazes, com as duas garotas, e vai, claro, solucionando todo este mistério. Obviamente, é difícil de entender o que diabo aconteceu naquela cena. Sim, foi por obra do acaso que descobriram lá a morta, assassinada. Na verdade, tudo aconteceu porque descobriram uma certa mancha de sangue em algum lugar que eu também não vou dizer para não estragar nada para vocês. Mas o que importa assim é que o Poirot se interessou bastante e começou a fazer algumas coisinhas, aqueles jogos que o detetive gosta de fazer para poder solucionar, arranjar novas pistas. Bom, nisso ele se assemelha muito a Miss Marple. Ela também tem os seus truques para arranjar algumas evidências que podem comprovar ou não suas teorias. No caso aqui, com certeza, tem uma certa hora que eu fiquei pensando, peraí, depois, claro, que eu já tinha terminado a leitura, já tinha sido apresentado a solução do crime, eu fiquei pensando, peraí, como é que o Poirot chegou a uma hipótese que ele precisava fazer tal coisa para descobrir a solução aqui desse assassinato? É meio forçado, para falar a verdade. Se você pega o texto inteiro e fica analisando, a situação aqui é cheio de coincidências para acontecer. Tanto o descobrimento do assassinato ali, que claro, estava no andar de baixo, não tinha como o pessoal descobrir. E também a solução dada pelo detetive. Sim, umas coisinhas forçadas, mas isso não prejudica, para falar a verdade, o texto. O texto é instigante, você fica muito curioso quando está lendo como vai ser a solução desse mistério. Aliás, preciso confessar uma coisa para vocês. É a primeira vez, dentro de todos esses contos que a gente viu até agora, esse já é o sexto, que eu descobri quem foi o assassino ou a assassina. Obviamente que eu não vou definir quem é que está ali que pudesse ser o verdadeiro culpado ou culpada. Bom, claro, como é uma situação bem restrita, não tem muita gente participando da cena, provavelmente os culpados é um desses 4 jovens, com certeza, não há dúvida disso. Se aparecesse uma terceira pessoa, aí ficaria um pouco forçado até, mas geralmente não é isso que acontece nas histórias de Agatha Christie, né? Sempre os culpados do crime estão presentes em cena, eles foram apresentados pra gente tem indícios pra cá e pra lá, você vai chutando e às vezes você acerta. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu pensei logo no começo numa pessoa e foi o que acabou sendo mesmo. Claro, eu também tinha uma segunda opção, né? Mas não, eu acertei na mosca dessa vez. Agora, claro, a outra parte da solução do mistério, que é exatamente a motivação, esquece. Isso é impossível, porque o que a gente vê antes de indícios apresentados pela narração, é possível descobrir. Aliás, é outra viagem também, como é que isso apareceu no texto. Mas enfim, também não atrapalha. Na verdade, o grande charme aqui desse texto é que justamente é um ambiente super fechado, um mistério bem estranho e, claro, ele se desenvolve bem, mesmo tendo essas pegadinhas do que o Poirot de tentar achar uma evidência, uma prova ali, meio forçadamente. Pelo menos uns 2 momentos dá para duvidar, mas peraí, como é que ele fez isso? Foi passe de mágica? Não dá para entender. Infelizmente eu não posso contar o final e poder discutir com vocês quais meus pontos, que eu acho que está até mal ajambrado pela própria Agatha Christie, mas não chega a ser ruim não. Mas tudo isso me faz lembrar uma coisa que eu já até comentei com vocês em outros vídeos, que eu já li vários textos da Agatha Christie, um pouco da Miss Marple, um pouco do Hercule Poirot, e com certeza eu não lembro de mais nada do que eu li lá naquela época. Inclusive eu esqueci as personalidades desses 2 grandes personagens. Tanto que quando comecei a ler as histórias aqui da Miss Marple, os 4 primeiros contos, eu não percebi ou não me lembrei de como era a personalidade dela. Mesma coisa que para o Hercule Poirot. Será que esse jeitão dele também de dar uma forçadinha na solução do problema também é uma característica desse personagem que eu também esqueci? Bom, para os próximos 3 contos também vou perceber que esse sim ou que não. Pois é, aí já é um spoiler, né? Os 3 próximos contos é do Hercule Poirot as histórias. Eu percebi isso, uma evidência, né? Porque no rodapé aqui na primeira página desse conto está indicado que esse conto foi retirado de uma revista onde foi publicado pela primeira vez este texto. Inclusive tem a data lá em 1929. E aí eu, muito curioso, percebi, puxa, nos textos da Miss Marple, ou então no texto de abertura que foi o Três Ratos Cegos, que era exatamente aquela peça de teatro, não havia uma indicação de quando foi publicado. Eu fui dar uma olhada então nos contos seguintes e todos os outros 3 também têm indicação que foi primeira vez publicado numa magazine.
e consta também a data de publicação. E claro, obviamente, todos eles são com Hercule Poirot, detetive belga, o que eu gosto bastante. Eu lembro isso lá daquela primeira época de leitura da Agatha Christie, que eu gostava mais do estilo do Hercule Poirot, mesmo já tendo estranhado bastante logo de cara. Mas enfim, isso não chega a atrapalhar em nada. Esse conto aqui é sim divertido e, portanto, para O Apartamento do Terceiro Andar, escrito por Agatha Christie, eu atribuo 4,5 asteriscos. E segunda-feira voltamos com Clarice Lispector com mais um conto da sua coletânea A Legião Estrangeira. E claro, semana que vem, na sexta, mais um novo conto de Hercule Poirot aqui na coletânea Três Ratos Cegos e Outros Contos da Agatha Christie. Mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui no Projeto Contos do Meio Dia, nesse comecinho de 2019.